Olá, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Esse vídeo que nós estamos gravando hoje tem como a finalidade auxiliar aos irmãos que estarão fazendo o curso de Teologia Livre, oferecido pela nossa Escola de Teologia Livre Kadosh. E esse vídeo especialmente nós vamos tratar da disciplina conhecida na teologia como a martiologia. Quem tem a apostila se encontra na página 37. Abra a página 37 para que você possa acompanhar. O objetivo desse vídeo é auxiliar aos irmãos na compreensão daquilo que é o assunto que está registrado nas nossas apostilas. Embora as apostilas tenham uma linguagem bem de fácil entendimento, mas eu resolvi então gravar esse vídeo para ajudar aos irmãos a compreender um pouco mais a respeito do assunto. A primeira coisa que nós vamos aqui tratar de esclarecer é a questão do nome, a martiologia. O que vem a ser a martiologia? Bom, a martiologia ela é uma palavra derivada de outra palavra grega que é amartia. A palavra grega amartia tem o significado de errar o alvo. Portanto, a disciplina da martiologia na teologia, ela tem como finalidade estudar a origem do pecado e quais são as consequências do pecado na raça humana. Então, esse é o assunto que nós vamos estar tratando aqui. Bom, quando nós falamos a questão de origem do pecado, provavelmente muitas coisas já passaram na cabeça de muitas pessoas, muitas interrogações surgem, né, quando nós falamos do início, da criação, da queda do homem, da origem do pecado, como que o pecado entrou na humanidade, no mundo. E tudo isso nós vamos aqui trabalhar aos poucos nesse assunto. Veja bem, algumas questões a respeito do assunto costumam surgir, algumas perguntas. Por exemplo, Adão teve outra esposa além de Eva? Algumas pessoas costumam ensinar que Adão tinha tido outra esposa antes de Eva. Caim. ah, Caim era filho de Satanás? Algumas pessoas ensinam por aí que Caim era filho de Satanás. Com quem Caim casou? É uma outra pergunta que surge, né? Com quem Caim casou? Quem foi o responsável pela queda do homem? Bom, quando nós tratamos dessas questões, nós vamos perceber que a própria Bíblia ela vai trazer alguns esclarecimentos para nós a respeito de muitas indagações dessas e que estão ali claras nas Escrituras, mas que muitas das vezes a falta de compreensão ou a forma com que as pessoas abordam o texto bíblico acabam muitas das vezes entrando por caminhos que não são aqueles caminhos adequados para chegar-se à compreensão daquilo que a Bíblia nos apresenta como a origem do pecado na humanidade. O pecado original, como esse afetou a humanidade? Quem foi o responsável por esse pecado? Ah, quem deveria esmagar a cabeça da serpente? Segundo a profecia de Gênesis, quem deveria esmagar a cabeça da serpente? Jesus ou Maria? Alguns ensinam que é Maria, outros ensinam que é Jesus. Então veja bem quantas perguntas, não é mesmo? Surge a respeito desse assunto que nós vamos estar tratando aqui. Bom, a primeira coisa que nós vamos observar é como o homem foi criado. O homem foi criado, os irmãos vão ver na parte 37, que começa falando da liberdade do homem. O homem foi criado um ser livre, um ser capaz de escolher entre o bem e o mal. É assim que a Bíblia apresenta o homem. O homem não foi criado um ser infalível. E é justamente por isso, por ele ser sujeito ao pecado, é que a queda foi possível acontecer na vida do homem. Agora, vamos ver na página seguinte o que nós temos aí. Veja bem,
o homem não estava predestinado à queda e à destruição. Algumas pessoas têm o entendimento de que o homem foi predestinado à queda. O que nós entendemos ao estudarmos a palavra do Senhor é que o homem foi criado esse ser livre, capaz de escolher pecar ou não pecar. E exatamente por causa dessa condição dada ao homem de escolher obedecer à orientação divina ou não, é que o homem, então, ele escolhendo a desobediência, o caminho da desobediência, ele então comete o pecado, ou seja, ele erra o alvo. Bom, nesse caso, a partir dessa ótica, dessa teologia, Deus não se torna cúmplice do pecado do homem. É isso que nós vamos ver ao longo dos estudos que nós vamos estar fazendo na apostila aí. Veja bem, nós vamos tratar também a respeito nessa lição, a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é essa árvore? Eu não vou falar sobre a degradação do homem, o resultado dessa degradação que nós encontramos em Gênesis capítulo 3, no versículo 3. Nós vamos tratar aqui do significado da aprovação do homem, a consequência da queda do homem e outras consequências também dessa queda. O objetivo, portanto, de nosso estudo é explicar o que significa essa aprovação à luz das Escrituras, citar os 5 passos da degradação do homem e mencionar 4 das principais consequências da queda do homem. Tudo isso aí nós vamos estar estudando ao longo da nossa apostila. Na página 38, os irmãos vão encontrar o seguinte. Vamos começar sobre a árvore do conhecimento que apresenta ali em Gênesis. O que nós encontramos em Gênesis 2, versículo 9, 16 e 17, nós vamos perceber que do solo fez Deus brotar toda sorte de árvores agradável à vista e boa para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do bem e do mal. E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Essa foi a orientação que o homem recebeu de Deus como prova. Ele tinha então ali no jardim do Éden diversas árvores que estavam à disposição do homem para que o homem pudesse experimentar e alimentar dessas árvores. Mas foi colocada para o homem um teste, uma prova, apenas uma orientação: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore vocês não vão comer, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Muita fantasia surge na mente do leitor natural das Escrituras quando nos deparamos com assuntos desse tipo. E agora nós vamos falar o que essa árvore não era. Bom, existem várias teorias a respeito do que poderia ser essa árvore, que tipo de árvore era essa, que tipo de linguagem nós encontramos aqui, uma linguagem literal ou uma linguagem figurada. O assunto analisado à luz das Escrituras não apresenta nenhum problema de interpretação. Veja bem, algumas pessoas, e não poucas pessoas, são da opinião de que essa árvore aqui, colocada como teste, era uma árvore, que é uma figura de linguagem, onde essa árvore simboliza ou simbolizava a relação sexual entre o marido e a mulher, entre Adão e Eva. Daí surgiu a crença
popular de que o primeiro pecado do casal foi o pecado de origem sexual. Ao interpretar a árvore como símbolo daquilo que está relacionado ao ato sexual, algumas pessoas vão falar que Eva teve uma relação sexual com a serpente. Alguns chegam a esse absurdo. Outros vão dizer que Adão e Eva cometeram esse pecado, que foi o pecado sexual. No entanto, essas crenças, elas não têm base nas Escrituras. Quando nós lemos as Escrituras, o que nós vamos encontrar é que Deus criou o homem e a mulher. Já no capítulo 1, no versículo 27 e 28, nós encontramos o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Veja bem que aqui, quando Deus cria, antes mesmo da queda acontecer, Deus já abençoou o homem dando a condição ao homem e uma ordem para que, através do sexo, o homem pudesse então multiplicar a terra e encher a terra. Essa era a ordem. Como então o primeiro pecado poderia ser de cunho sexual? Se aqui o sexo é uma bênção na vida do casal. O sexo só é um problema quando feito fora daquilo que é orientação bíblica. O sexo no casamento é uma bênção. O sexo fora do casamento é um pecado, segundo a ótica da palavra de Deus. Segundo a Bíblia, o sexo antes do casamento é considerado um pecado e tem consequências. Então, não tem como vincular o primeiro pecado do homem com o sexo. Veja bem que Eva, quando ela comete a desobediência, ou ela comete o pecado da desobediência, ela estava longe de Adão. Primeiro, Eva come do fruto e depois é que ela aproxima do seu marido e convence o seu marido também a comer do fruto. E aí então é que acontece essa tragédia que é relacionada nas Escrituras. O que é essa árvore? O que é essa árvore? Já aprendemos que o que não é essa árvore. Né? Mas o que é essa árvore? Veja bem, pense comigo. Aqui nós temos um exemplo na apostila, aqui nós estamos na página 39, e o exemplo que nós temos aí é muito interessante, porque lembra do episódio quando as pessoas foram ali prender Jesus e Pedro, desembainhando a sua espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote? Bom, os irmãos acreditam que realmente é importante, é interessante saber qual tipo de espada Pedro utilizou para cometer tal ato? É importante realmente saber se aquela espada era de um gume ou dois gumes? Claro que não. Da mesma forma, qual a importância de saber que tipo de árvore era essa? Se era uma maçã, se era um outro tipo de árvore? Qual a importância? Se não saber o princípio da prova. O mais importante para nós não é saber que tipo de árvore, mas sim qual foi o princípio daquela prova. Veja bem, o fato de alguma coisa ser utilizada para provar alguém ou a obediência, como foi o caso aqui, não significa que tal coisa é má em si mesmo. Por exemplo, um pai, uma mãe, pode utilizar-se de alguma coisa que seja boa para provar a obediência de seus filhos. E não necessariamente quer dizer que tal coisa
seja má. Por exemplo, uma mãe que pega uma fatia de queijo e proíbe o seu filho de tocar naquela fatia de queijo, como prova colocada para levar o filho a um crescimento, a maturidade, porque essa é a finalidade da aprovação do homem. Deus tinha um propósito para o homem, para que o homem pudesse crescer, progredir, amadurecer. E é assim que a gente deve ver o propósito dessa prova. Então, o fato de se utilizar de um mecanismo não quer dizer que ele é mau em si. Ou seja, o problema não era a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas saber até que ponto o homem era capaz de obedecer ou não ao Criador. Veja bem, na página 40, nós encontramos aí a questão do significado da prova do homem. O homem foi criado à semelhança, à imagem e semelhança de Deus. No entanto, o homem não foi dotado de perfeição absoluta, porque se fosse assim, ele seria Deus, o que seria um absurdo. No entanto, o homem, embora tenha recebido de Deus, ele foi criado perfeitamente bom e livre, com capacidade de escolha, ainda assim, o homem foi criado dentro da sua limitação, dentro da sua capacidade que Deus o colocou na sua criação. Veja bem, Gênesis 2, 15 a 17, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. E lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem, sujeito a essa progressão pelo qual ele foi criado, e ele foi colocado ali com uma certa liberdade, e ele foi criado uma perfeição especial, particular, condicionada, no entanto, a sua própria capacidade e limitação. O que nós vamos ver é que o homem no Éden, Deus tinha colocado para o homem esse plano de Deus de levar o homem a uma maturidade. E nisso, para que ele pudesse crescer e receber novas revelações. Mas isso incluía, para que o homem crescesse e amadurecesse, o homem precisava experimentar essa prova. Então essa prova foi um teste para o homem. Na verdade, não podemos pensar que Deus testa o homem para saber se o homem vai ou não fazer alguma coisa. Claro que Deus sabe de antemão todas as coisas. Ele é onisciente. Então, por exemplo, o que nós temos que entender aqui que Gênesis 2,17 não tinha um propósito simplesmente proibitivo. É o que nós vamos encontrar. Mas visava, sobretudo, testar a capacidade de obediência do homem e promover seu crescimento espiritual e moral. É assim que acontece quando um pai, por exemplo, coloca os seus filhos à prova. Qual que é a finalidade disso? É levar as crianças a desenvolverem e criarem uma condição moral, crescer, né, desenvolver no aspecto moral. Nesse sentido aqui, Deus tinha um propósito para que o homem crescesse espiritualmente e também moralmente. Então é assim que a gente deve entender as coisas, ou seja, a prova é para o homem e não para Deus. Deus então sabia que o homem haveria de pecar, isso é evidente. Mas isso não torna Deus culpado do pecado do homem. O que nós vemos aqui é que o pecado já existia antes mesmo, porque o pecado acontece na eternidade com a queda do anjo, né? A queda de Lúcifer. Ali acontece o pecado. Então o pecado já existia antes do homem ser criado. Pecar ou não pecar era, na verdade, uma questão de escolha
O homem poderia escolher não pecar. Era essa a condição. Portanto, por que Deus criou o homem com a capacidade de pecar? É uma pergunta. E para responder essa pergunta, Dr. Henry H. Halley disse o seguinte, abre aspas, podia haver criatura moral sem a capacidade de escolher? Fecha aspas. Que pergunta interessante. Poderia haver criatura moral sem a capacidade de escolher? Claro que não. Então, a liberdade dada ao homem é um dom de Deus que dá ao homem a capacidade de ter liberdade para pensar, de escolher, liberdade de consciência, tudo isso é dom de Deus. Tudo deve ser visto como algo bom na vida do homem. E essa é a condição em que Deus criou o homem. Portanto, eu entendo que Deus propôs na sua criação ter um relacionamento com o homem, um relacionamento onde houvesse a presença do amor. Portanto, a liberdade faz parte de um relacionamento onde está presente o amor, onde aquela pessoa tem a possibilidade de fazer algo para agradar o outro e mesmo podendo fazer o contrário. É aqui que nasce a questão, é aqui que o homem apresenta a sua condição moral e a sua condição de amar, podendo fazer o contrário, mas por amor pratica-se o bem para agradar o outro. Ora, o que nós vamos ver que quando Adão ele peca, ele foi egoísta. Nós vamos ver isso mais para frente. Ele foi egoísta. Ele não pensou em agradar a Deus. Ele pensou em agradar a si mesmo, né? E é assim que a gente vai perceber a questão. Então veja bem, qual seria o período de provação que o homem foi submetido até ele cair? A Bíblia não relata. A Bíblia silencia. O que nós sabemos que é o período desde a criação até a queda. Agora, quanto tempo isso levou, a Bíblia mantém-se em silêncio. Onde a Bíblia silencia, é sábio que também a gente não queira ir além, para não cometer algum tipo de erro. A degradação do homem. Página 41, nós temos aí: a queda do homem foi, sem dúvida, o mais negro capítulo da história da humanidade. Sem dúvida. Tudo que nós conhecemos de mal e de ruim é resultado da queda do homem que afetou toda a humanidade. E como que a Bíblia registra a queda do homem? Essa degradação do homem, como que é registrada na palavra do Senhor? Nós vamos ver o seguinte: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dar dela se obter discernimento, tomou seu fruto, comeu e deu seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 7. Bom, esse episódio triste da queda do homem revela algumas coisas. Nós vamos ver aqui 5 passos da queda do homem. Primeiro, nós precisamos entender que Satanás se apresenta para Eva e ele faz o seu papel, que é tentar o homem.
Esse é o papel de Satanás ali. Colocar o homem à tentação, provocar o homem para que o homem possa fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Ele continua o mesmo, fazendo as mesmas, causando as mesmas tentações, levando situações, criando situações para que o homem possa ser conduzido a fazer e praticar coisas que não agrada ao Senhor, a Deus, ao Criador. E muitas das vezes, assim como ele teve sucesso no início, ainda mais depois da queda, muito mais depois da queda, ele tem alcançado sucesso em muitas pessoas, com muitas pessoas. Daí o resultado de tanta coisa ruim que nós presenciamos no mundo. Mas o adversário, ele conseguiu seduzir Eva. Veja bem, a Bíblia relata que a queda acontece em 5 passos. Mas antes eu quero ler com vocês o que se encontra em 1 João capítulo 2, versículo 16. Eu vou usar aqui a versão NVT. A versão NVT diz assim: porque o mundo... Vou ler o versículo 15. Diz assim: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Aí o versículo 16, que é o versículo chave para nós aqui. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Então, preste atenção que o Espírito Santo revela aqui ao apóstolo João tem tudo a ver com aquilo que nós vamos ver aqui nesses 5 passos da queda do homem. Primeira coisa que nós observamos é que a palavra olhou. A primeira coisa, a mulher olhou para o fruto, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Então, primeira coisa aqui, a árvore agradou aos olhos. Nisso, nós vemos o que está registrado aqui. Ó. O que está registrado aqui? O desejo intenso por tudo que vemos. Isso é o que? A concupiscência dos olhos. Outras versões traz exatamente essa palavra aqui, essa frase, a concupiscência dos olhos. O desejo ardente por aquilo que nós vemos. Então, a primeira tentação que a mulher recebeu veio pelo seu olhar. Depois aparece o segundo passo. Desejou. Árvore desejável para dar entendimento. Versículo 6. Árvore desejável para dar entendimento. E o que nós percebemos aqui? A soberba da vida. Desejável para dar entendimento. A soberba da vida. Ou seja, o que apresenta aqui, João apresenta como orgulho de nossas realizações e bens. Depois ela tomou o fruto e comeu. Comeu e ele também comeu. Isso aqui é o que? A concupiscência da carne, a satisfação da carne, o desejo físico. O desejo físico. E é isso que aqui João vai dizer, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. Então nós percebemos que a advertência aqui de João para tomar cuidado, não amar o que há no mundo, porque o que há no mundo, que o mundo oferece, são exatamente coisas que pode levar o homem a distanciar do propósito e do plano e do projeto de Deus. A expressão morrerás, usada no texto bíblico, fala tanto da morte espiritual quanto da física. Ou seja, no dia em que dele comer, morrerás. Ou seja, naquele momento,
o homem morreu espiritualmente, embora ele só vai experimentar a morte física posteriormente, não naquele dia. Mas naquele dia ele já experimenta a morte espiritual. A morte espiritual é a separação do homem e de Deus. O homem, então, ele é tirado do jardim. E o homem experimenta essa morte espiritual naquele dia. E, ao mesmo tempo, ali ele já começa a morrer, a morte física. Porque a morte física, ela não acontece em um único dia, mas o homem vai morrendo aos poucos, né? O homem vai perdendo ali as suas... Ele vai envelhecendo até chegar ao momento da morte física. Bom, podemos então aqui concluir essa primeira parte da seguinte maneira que nós já falamos aí. Lendo os primeiros 7 versículos do capítulo 3 do livro de Gênesis, principalmente o versículo 6, e comparando-os com o versículo 16 do capítulo 2 da primeira epístola de João, que foi o que nós fizemos, nós vemos que o pecado original de Adão e Eva tem se constituído padrão do pecado do homem no decorrer dos milênios, ou seja, olha que coisa interessante, o padrão do pecado de Adão e Eva, o pecado original, continua sendo o padrão do pecado do homem no decorrer dos milênios. A tentação é a mesma. O que provoca a queda é a mesma tentação. Que nós vemos, a árvore era boa para se comer, a concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, desejável para dar entendimento, soberba da vida. Então o que nós vemos aí é que Adão e Eva agora pecaram e conseguiram. O que eles conseguiram? Eles conseguiram conhecer o bem e o mal. Agora, o que diferença isso fazia para eles? Porque agora, conhecendo o bem e o mal, a desobediência agora passa na vida do homem, fazer parte da vida do homem. Porque diferentemente de Adão e Eva, que foram criados totalmente livre, o homem depois da queda, ele se torna escravo do pecado. A Bíblia apresenta o homem como escravo do pecado após a queda. Portanto, toda tentativa do homem em escolher o bem e o mal, sempre o mal vai pender. Sempre o mal vai ter mais peso na vida do homem por causa da depravação total do homem. Ou por causa do pecado original. Todo homem já nasce pecador e já nasce com essa predisposição herdada de Adão. Então, o homem sempre vai ter diante dele 2 caminhos para escolher o bem ou o mal. 2 vontades estarão diante do homem, a sua vontade própria ou a vontade de Deus. Adão escolheu a vontade própria em vez de escolher a vontade de Deus. O que Adão fez foi uma escolha egoísta, em detrimento de uma escolha altruísta, de pensar no outro, pensou apenas em si. Escolheu a morte em vez da vida. Ou seja, toda decisão que tomou ali no Éden afetou não apenas a vida de Adão, mas toda a raça humana. Por que isso? Porque ele é o primeiro homem. As pessoas têm uma grande dificuldade em aceitar. O que eu tenho a ver com o pecado de Adão? O que eu tenho a ver com isso? Ora, o que eu tenho a ver se o outro pecou? Claro, se nós pensarmos do ponto de vista, se meu pai pecou, o que eu tenho a ver com o pecado do meu pai? Ou o que eu tenho a ver com o pecado da minha mãe? Né? A Bíblia até diz, a alma que pecar, essa morrerá. A responsabilidade pessoal. No entanto, nós estamos falando de um homem depois da queda. Nós estamos falando do primeiro homem. Aquele de quem descende toda a humanidade. O cabeça de toda a raça humana. Portanto, ele sendo o cabeça, o representante de toda a raça humana descende dele,
Então, o pecado que afetou a ele, toda a raça humana estava em Adão. Portanto, toda a raça humana foi afetada com o pecado de Adão. É a isso que a Bíblia, é isso que a teologia dá o nome de pecado original. Todos nascem assim. Todos nascem assim. Todos nascemos assim. Agora, uma coisa a observar aqui. Nenhum homem pode escolher o princípio do egoísmo e queixar-se quando ele se aproximar. Não pode escolher o caminho da perdição e depois queixar-se quando a perdição chegar. Assim, não é assim que age muitas das vezes o homem nas suas escolhas? Por exemplo, uma pessoa que entra pelo caminho, escolhe o caminho das drogas, sabendo que as drogas pode levar o homem ou uma morte física como consequência da própria droga no seu organismo, ou como a consequência da violência causada pela droga. Ao entrar por esse caminho, ao escolher esse caminho, do que se queixa o homem quando a consequência, ou seja, quando a perdição como resultado dessa escolha chegar na sua vida? Não é verdade? Vamos pensar. Não se pode escolher aqui o caminho da perdição e queixar-se de não chegar ao céu. Ou seja, o homem escolhe amar o mundo, andar na contramão daquilo que é a vontade de Deus. Ele se utiliza do seu mecanismo de escolha e ele vai escolher fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Quando, por exemplo, ele morre e não vai para o céu, ele não chega a Deus, do que se queixa esse homem? Se ele escolheu antecipadamente o seu próprio caminho da perdição. Jesus disse que há dois caminhos colocados para o homem, o caminho da vida e o caminho da morte. E ele vai dizer que o caminho estreito é o que leva à vida, e poucos encontram esse caminho. Mas o caminho da morte é o caminho largo, é aquele onde a maioria está indo. A maioria está indo. Porque a maioria vai sempre pender-se para aquilo que é a vontade e os prazeres da própria natureza caída do homem. Só quando o homem encontra a graça de Deus em Cristo Jesus que o homem se torna liberto. Liberto para servir a Deus. Liberto para não ser mais escravo desse pecado. E isso nós vamos tratar mais à frente. Mas por enquanto vamos ficar aqui, nessa introdução desse assunto. Espero ter ajudado com esse compartilhar. No próximo vídeo nós vamos tratar outras questões que nós abordamos ali, né? Quando nós chegarmos lá, quem é que vai pisar a cabeça da serpente? Vamos definir essas questões aí. Nós vamos tratar desse assunto, tá bom? Até lá, que Deus abençoe a todos.